Olá, gente linda! Tudo bem com vocês? Alô, pessoal. Isso aqui tá meio Acho que temos que fechar esse negócio aí. calma dessa daqui, né? Arrumando o cenário aqui. Fechar Mas tudo. ficou meio escuro, mas nem mais para cá. Aí, vai se adequando a luz. Vou ligar outra lá. Quem faz ao vivo Desse jeito. é desse jeito. Só um minutinho. Aê, tá bonito pra caramba. Quem puder ligar a câmera para a gente ver você. Muitos eu já conheço, Isolde, Cledinália, Geu, Juliana, Adri, Roseli, Deise, Juliane, Edna, Volmir, Ana, Ivone. Aqui não vai. Vai. É porque está sem. A Fabiana mandou um link agora, uma live. Do quê? Sobre o quê? Relacionamento? Vou tirar aqui, só um pouquinho, estamos resolvendo um desafiozito. Um minutinho. Ivone. Não sei como fazer isso. Não sei. Bora lá! Então, gente, estamos aqui, resolvemos, eu e o Rainer. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão, parece que estão parados. Dá um oi. Sim, tem lá. De vez em quando vocês vão falando para eu saber que vocês estão bem aí. Então, eu e o Rainer decidimos, né? Nós temos uma história já de mais de 21 anos juntos, estamos indo para 22 anos juntos. E nesses 22 anos nós passamos por muitos desafios e sempre com muito amor, mas passamos muitos desafios. E pensamos, então, em compartilhar um pouco de tudo isso, né? A gente se casou, se conheceu, foi tudo muito rápido, nos conhecemos, já começamos a namorar. Depois de namorar, a gente já noivou, já casou, já foi tudo muito rápido. E junto com essa rapidez toda, começou a vir. Eu digo que quando o amor se instala, um grande aprendizado também se instala. E aí, juntos, o que acontecia, né? Vamos falar um pouco de como era, né, em alguns momentos, lá no início. Lá no início eu tinha um troço que eu era muito ciumenta. Eu Exageradamente ciumento. quebrava o pau nos bailes quando ia sair à noite, brigava um monte. É por causa dos ciúmes, né? A gente brigava pelo que mais? Eu lembro porque eu falava, mas se alguém aqui tem que ter ciúme, sou eu, né, cara? Não é você. Aí brigava pela conta do cartão, brigava porque eu não me sentia ouvida, eu me sentia muito sozinha, o Rainer sempre viajou muito. A gente tinha desafios, porque o Rainer veio de um outro casamento, logo que a gente se casou, as duas filhas dele começaram a ficar com a gente lá também, então era outro desafio que a gente passou, né? Porque eu tinha quase a idade das meninas e tal. Casar já não é a coisa mais fácil do mundo, né? Junta duas pessoas, e aí vem mais duas pessoas de fora junto, se casa em quatro, imagina como é que funciona o negócio. Então, nós tivemos muitos desafios em ciúmes, problema financeiro, desarmonia, brigas diárias por várias questões, valores diferentes. Eu não me sentia compreendida, ouvida, respeitada. Ele tem Eu que falar achava por que estava ele. fazendo tudo certo. E Eu achava assim, que eu estava, mas como é que ela está brigando comigo? Estou fazendo tudo certinho.
E assim foi a nossa vida. E foi a de muitas pessoas que eu já atendi, né? Estou há mais de 12 anos no processo, trabalhando não só com casais, mas, enfim, casais acabou se tornando o meu grande público. E aí eu consegui, sim, perceber que só o amor não adiantava. Eu falava, gente, mas esse casal se ama tanto, por que que brigam tanto e tal? E aí eu descobri que só o amor não basta, né? E aí comecei a estudar, a aplicar na nossa vida tudo o que eu ensinava, e percebi que existem leis, existem ordens para o relacionamento dar certo, e dentro dessas leis existe olhar para o passado um do outro, existe olhar para a família que cada um vem, existe olhar para os relacionamentos anteriores, né? E foi aplicando tudo isso na nossa vida, e, gente, é tanta coisa pequenininha, só que influencia, e infelizmente não tem uma apostila dizendo é assim, é preciso cada pessoa olhar para o seu momento, para saber o que está acontecendo ali. Então, tem essa ordem, tem que saber qual o lugar dos teus pais depois que tu casa, qual é o lugar do teu antigo relacionamento, teus ex-namorados, porque te influenciam. Tem a ver com onde ficam os filhos nessa relação, tanto do antigo casamento como do atual casamento. Como ficam os valores? Quem sai para trabalhar? Quem não sai? Todos saem, né? Então, tem muita coisa que precisa ser olhada, né? E além desta lei, desta ordem também, a gente observou que tem coisas do dia a dia que são bacanas, né? Dá para citar algumas aqui hoje. Eu diria assim que é importante sempre, né, a gente não se esquecer que são duas famílias que se unem, né? Tem uma família daqui e outra família de lá. Não é só o homem e a mulher, mas é o que traz junto a família dela com a minha família. Os hábitos delas com os meus hábitos, o jeito de ver a vida dela com o meu jeito. E aí em determinados momentos, sim, há conflitos, porque eu tenho um estilo, ela tem outro, tem uma maneira, ela tem outra. E aí é que vem os treinamentos, a capacitação, como é que você pode evoluir nisso. Eu sempre falo para a Fábio, para cada profissão nós nos preparamos muito, né? Eu, como engenheiro agrônomo, eu fiz colégio agrícola, daí eu fiz agronomia, depois eu fiz pós-graduação em administração rural e fiz MBA. Então, me preparei muito para ser um bom profissional. E a Fabiana, dentro da área dela, se preparou também. Mas nunca ninguém nos ensinou, nos deu um curso ou nos disse o que é um relacionamento. E também no relacionamento existem, sim, técnicas, fórmulas, conceitos, teorias que aplicados podem melhorar e muito o teu relacionamento. E eu vejo assim que nós tivemos que aprender na dor, ali né, no dia a dia, na experiência. Mas isso tudo pode ser simplificado, pode ser facilitado para que as pessoas também se preparem para um bom casamento. E o final dessa história é o seguinte, gente, se tu soubesse o quanto é bom quando dá certo, todo mundo, pelo menos, tentaria se preparar, se cuidar para que possa dar certo, entendeu? Então, é maravilhoso e é por isso que nós resolvemos compartilhar esses conhecimentos para que outras pessoas também possam buscar esse caminho, encontrar a felicidade a dois, porque quando dá certo, gente, pensa num negócio bom. Então, gente, é isso que a gente queria falar. Muitas vezes você está casado já há algum tempo, é muito comum se casar, a coisa começar a esfriar, a conversa se cortou a grama, que tem que arrumar o encanamento, as contas, os filhos, que o filho está doente, e aí acaba esfriando, se afastando, já não tem mais aquele andar de mãos dadas, já não tem um beijo, já não tem, às vezes até o próprio diálogo já fica mais complicado. Então, a tendência é pensar, acabou a relação, pronto, não dá mais, acabou. E às vezes, na verdade, nem começou, porque, como eu disse, muitas vezes, quando tu casa, existem coisas a serem curadas, sempre, tá? Você casa com alguém que vai trazer tudo o que você precisa curar. Então, imagine que atrás de mim aqui tem toda a minha história, meus pais, avós, toda a minha história ancestral. No Rainer tem toda a história ancestral dele. Além da história ancestral, pai, mãe, tios e tal, tem toda a história que eu vivi até chegar ao casamento.
Eu me casei mais novinha, tinha 19 anos, então, mas tinham situações que eu carreguei antes de conhecer o Rainer. E isso vem tudo comigo, assim como o Rainer trouxe para a nossa relação o primeiro casamento, os filhos e todas as outras namoradas que ele teve. Mais quilômetros rodados. Né? Mais quilômetros rodados. Eu já peguei um carro de segunda mão, né, gente? Então, carro de segunda mão você tem que levar mais vezes para fazer revisão e tal. E bem mais peças para consertar. O novo é novo, né? É mais raro, pode ter problema também. Então, o que acontece? Nós nos juntamos. Quando nós nos juntamos, havia aquele amor, aquelas borboletas no estômago, tudo lindo, maravilhoso. Todo mundo só olhava, coisa linda. Porém, com o tempo, um grande mestre se instala no relacionamento. Ele olha para mim e eu olho para ele, para a alma, e a gente começa a pensar assim, tudo inconsciente. Agora eu preciso salvar essa pessoa. Para essa pessoa ser salva, eu preciso representar para ele, por exemplo, a mãe dele, o pai dele, o avô, a avó dele, o que na família dele foi excluído. A ex dele, as filhas dele, se ele não ver elas, as ex-namoradas. E ele tem que fazer tudo isso por mim. E aí começa os pepinos, porque ele começa a virar um ator na minha vida, trazendo à tona aquilo que eu rejeitei, aquilo que eu falei, jamais na minha vida eu quero isso para mim. Deus me livre um homem que não me respeite. Deus me livre um homem, né, que beba todas as noites. E ele, sei lá, Deus me livre, vai falando aí, o que é? E o que acontece? Acaba que eu preciso me tornar isso para que ele respeite a família dele. E ele precisa se tornar o que eu preciso para respeitar a minha família. Qual eram os maiores comentários? Mas tu tá parecendo minha mãe. O Rainer falou muito isso para mim. Por quê? Provavelmente eu precisei encorpar, né? Eu precisei como se fosse canalizar a mãe dele para ele lembrar dessa mãe e se curar com ela. E quando tudo isso é compreendido, porque a gente não tem essa compreensão, e aí o pau tora, porque você falou, Deus me livre, não queria alguém desse jeito na minha vida, jamais. E aí as coisas começam a desandar, até que chega assim num fim, tá? Mas não é necessário, se você entender que existem essas leis, essas ordens, que elas sendo colocadas tudo no lugarzinho, cada um se curando no que precisa curar, o outro não precisa mais fazer esse papel, não precisa mais representar isso que eu preciso curar em mim, tá? Por isso que quando tu olha no outro e aquilo te irrita muito, você se pergunta, aonde isso que está me irritando no outro está em mim? Aonde eu não estou querendo isso que o outro está trazendo para mim está me irritando? Porque isso está na tua história, não em você necessariamente, mas na tua história familiar. E é preciso aprender a olhar para isso, para o teu casamento poder seguir em frente, tá? Chega momentos que talvez já deu, pode chegar, tá? Eu vou dizer para vocês, tem muitas pessoas aqui que fizeram treinamento comigo, até muitos maridos dizem assim, não vai fazer treinamento com a Fábio não, porque a mulherada separa. Por que o comentário é esse? Eu queria tanto ver vocês, gente, eu quero saber se vocês estão fazendo assim, se está fazendo sentido. Liguem as câmeras aí. Aí, assim, por exemplo, quando eu me casei com o Rainer, eu era a filhinha do papai, eu era a menina mimada que recebi tudo do meu pai e do meu avô, era a netinha do vovô e a filhinha do papai. Então, eu tive amor incondicional dessas pessoas. Quando eu me casei com ele, eu queria amor incondicional. E eu busquei esse homem, eu busquei um homem mais velho já, porque os homens mais velhos, meu pai e meu avô, eram maravilhosos para mim. É o que acontece, deu certo lá no início. Ele buscava também uma menina, eu buscava um pai, e o troço fechou, fomos felizes, né? Não para sempre, porque um belo dia, Fabiana resolveu começar a olhar para as suas dores e tal, e aquela menina virou uma mulher. E aí faz o quê com o marido? Tem que jogar fora aquele lá que eu casei no início, porque no início a minha necessidade era um pai. Mas depois que eu incluí a minha história, peguei meu pai, parei de ser a namorada do pai ali, eu peguei o meu lugar. Agora eu não quero mais um pai, agora eu quero um homem, só que o marido era o mesmo que eu casei. E aí começou. Aí começam os problemas. Porém, o Rainer teve muita sabedoria em perceber isso e ele começou a ter conhecimento, começou também a olhar para as suas próprias dores, para os seus próprios desafios. E aí ele pôde entrar de papel do meu marido e eu de mulher dele. E aí o casamento pôde continuar, tá? Provavelmente, se Rainer não tivesse compreendido da visão sistêmica, não tivesse olhado para os desafios da vida dele, nós não teríamos seguido juntos, tá?
por conta disso, que às vezes vocês dizem, Fábio, eu estou começando a ter conhecimento, mas o casamento está indo para o beleléu. Por quê? Falta de conexão. É preciso que ambos entendam do sistema. Além disso, Fábio, meu marido jamais ia vir aqui. O Rainer também jamais viria. Só que algo se movimenta a tempo. Por isso que nós criamos a mentoria para casal, né? E a gente vai iniciar agora dia 25, porque a ideia é, opa, tem um casal dando treinamento, então dá para vir o casal também. Então, a ideia do treinamento é vocês trazerem a pessoa que você convive, porque a gente vai olhar daí, vão ter 4 mentorias online, com nós dois, onde eu vou trabalhar a parte sistêmica, e onde o Rainer vai entrar também com a parte do quê? Da experiência no dia a dia do relacionamento. O que a gente fez para chegar onde chegou. Como que ele, por exemplo, conseguiu perceber. Por quê? Para quem está com você aí, entrar em conexão, como ele se sentir, achando que tá fazendo tudo certo, maravilhoso. Como assim? Para mim está tudo maravilhoso. O que tem de errado? Então, a gente vai dando ideias de como melhorar o relacionamento, de como, enfim, eu acabo falando um pouco mais do sistema, porque eu sou a pessoa especialista nessa parte, e o Rainer ele vai entrar mais nessa parte do dia a dia, de como ele percebeu também, né, que era hora de mudar. Existem muitas coisas práticas de todos os dias, né, que primeira coisa é, nós dois nos olhamos e falamos, nós queremos fazer dar certo. Então, tem que ter esse desejo, eu quero dar certo. Ninguém em casa para separar. Então, vamos fazer dar certo. Vamos fazer dar certo juntos. E aí começa uma série de olhares que você tem que ter para que isso aconteça. É muito comum, e isso na minha vida eu percebi também com muitos amigos, que a pessoa começa a se dedicar a outras coisas e começa a sair de casa, começa a participar de clube de serviço, de clube das quartas, de clube da sexta, começa a participar de uma série de coisas, e cada vez vai se distanciando mais e vai aumentando o tamanho do problema. Então, a partir do momento que a gente olha bem isso, hoje, eu digo para vocês, eu já passei por essa fase também, digo para vocês, hoje, para mim, ir para algum lugar sozinho é muito difícil, porque eu sinto muito orgulho e muita vontade de estar, seja num restaurante, seja num clube de serviço, seja numa festa, seja num jantar, seja praticando algum esporte, e estar junto com a Fabiana. Claro que eu tenho meu trabalho, ela tem o trabalho dela, a gente faz, a gente sai, a gente também tem as suas atividades individuais, mas aquelas que são de se divertir, que são prazerosas, é muito bom a gente poder estar junto e não separados. Mas isso foi uma construção. E outra coisa que eu aprendi muito com a Fabiana, e é uma coisa que valeu muito para a minha vida, é a questão do diálogo e de saber a hora certa de poder conversar. Infelizmente, nós temos uma memória e uma mente que tem a mente consciente, mas nós temos a mente subconsciente, onde está toda a nossa história lá dentro. E quando a gente começa a discutir e altera a voz, eu atravesso o meu fator crítico, eu já não uso mais a minha mente consciente, eu entro na minha mente subconsciente e eu altero o meu jeito de ser. Já não é mais o Rainer que está lá. E essa conversa não vai levar a nada. Então, nós aprendermos a dizer, opa, atravessei o meu fator crítico. Opa, alterei a minha voz. Para. Sai um para cá, sai para lá. Depois, a gente volta no estado normal e fala, olha, isso que você fez não foi uma coisa que me agradou, para a gente poder melhorar, seria bom. Então, essas coisinhas pequenas, mas que se você deixar ir somando, se tornam grandes, é igual na empresa um problema mal resolvido. Esse problema pode ser pequeno, mas se você vai postergando, jogando para frente, ele vai ficando grande, até que chega uma hora e ele se torna insuportável. Então, assim, resolver as pequenas coisas de forma tranquila, já no início, para não deixar isso ficar grande e atrapalhar o relacionamento. Assim, a gente foi aprendendo, mas nós fomos aprendendo na porrada, né, gente? Daí agora a gente aprendeu para ensinar as outras pessoas. E são coisas, às vezes, tão pequenas, mas que transformam o relacionamento. É entender o ponto de vista do outro, saber que tem coisas, sim, que afetam a vida da gente, né? Às vezes, o simples fato dos amigos que o casal tem afeta a vida do casal. Vocês podem notar
Notem que às vezes vocês estão com amigos e vocês estão numa vibe super legal, mas daí você sai jantar junto com os amigos e vocês começam a discutir. Muito Observe, comum isso. porque tem várias coisas que a gente vai compartilhar com vocês sobre isso para entender o que está acontecendo. Outra coisa, né, que eu acho legal falar, porque nós tivemos que passar por muita situação. Eu lidava muito bem porque a mulher ela não tem esse comentário de quando a gente está sempre junto, ou vai no lugar, convida o outro, né? Como é que diz? Faz o outro crescer juntos. E eu, como mulher, eu nunca ouvi muita coisa, mas o Rainer pode explicar o que ele ouvia, porque... Como eu já tive algumas entidades, como conselheiro de cooperativa, como presidente de uma federação, que foi a FACIAP, a Federação de Associações Comerciais, e eu não tinha, havia evento, havia coisas, eu levava a Fábio junto. Uma vez até nós chegamos numa posse de uma associação comercial, e quando eu cheguei na porta, assim, as pessoas, duas recepcionistas, uma olhou para a outra e falou assim, viu, eu te disse que ele ia trazer a esposa. Então... Mas eu me sentia muito bem, e a partir do momento... Porque parece engraçado, né? Nós, os homens, então, quando eu ia lá no Clube dos 20, ou ia no Lions, ou ia... Não que seja ruim nesses clubes, mas a gente ia lá, e aí tinha um jantar lá entre os homens, e tomava uma cerveja, e aí tu falava, bom, eu vou embora, porque está na hora, os caras falam, é a mulher que manda lá, está indo para casa, como se fosse um demérito você querer ir para casa. Eu não, eu quero ir para casa, porque estou bem, já tomei aqui o meu copinho com vocês e estou indo embora. Eu não tenho que provar nada para vocês, que eu tenho que ficar aqui até as 3 da manhã, entendeu? Então, são coisas assim que quando o relacionamento é bom, você tem muito desejo de ir para casa, isso é muito bom, sair do serviço, não passar no boteco antes de ir para casa, é ir para casa, porque chega em casa é legal, vai ter um bom papo. Ou pega a mulher e vai para o boteco. Ou pega a mulher e vai para o boteco. Ai, que beleza. Eu acho interessante, às vezes, que nós, os homens, temos que provar que nós mandamos e que eu vou para casa a hora que eu quero. E comigo é assim, se quiser. Para ter um bom relacionamento, tem que ter respeito entre os dois, tem que haver parceria, né? E a hora que o cara sabe o quanto isso é bom, todo o resto fica colocado de lado, né? Então, a gente já viu que isso se tornou algo normal para nós, no nosso dia a dia, da gente lidar com esse tipo de comentário, ou eu com tipos de comentário também, por conta da diferença de idade. No início tinha muitos comentários, né? E então a gente foi aprendendo e se tornou normal de eu estar sempre nas jantas que só tem homem, o Rainer está nas jantas que só tem mulher, e começou a se tornar normal a gente não ter um problema de subir num palco e falar um do outro com respeito, porque normalmente os casais se unem para falar mal um do outro, né? Senta na mesa, já começa, esse aí não sei o quê. Essa aí, pelo amor de Deus, já começa os comentários das coisas ruins. Então, se tornou um hábito a gente falar das coisas boas entre nós, se tornou um hábito subir num palco e, sem ter problema nenhum, chamar o Rainer. Ele muitas vezes faz a mesma coisa comigo, não que sempre tem que ser assim, cada um tem sua vida, seus processos e tal, mas a gente não tem problema de incluir um ao outro nos nossos projetos de vida. E a gente começou a querer levar isso para outros casais, porque as pessoas começaram a ver nós dois como um exemplo, a ser seguido, a compreender como é que faz. Quem convive com a gente sabe que não tem nada forçado, nós somos assim mesmo, tem hora que a gente dá umas pega em nós dois, mas é tudo de uma forma até leve, quando é para ter esse pega de chamada de atenção e tal, porque também é necessário, só que é preciso saber fazer isso também, que hora fazer, como fazer, e tudo isso a gente pensou e criou, porque como a gente está 4 meses aqui morando nesse quartinho, a gente pensou em criar um treinamento para casais. É isso que a gente veio falar para vocês hoje, tá? Dia 25 inicia ele. Tem 4 mentorias online via Zoom. Tem alguma parte gravada, sim, para falar sobre as leis da vida e também como fazer dar certo, né? Ou pontos para se fazer. E a gente vai compartilhar, vai fazer constelações com os casais, vai fazer, sim, coach com os casais, né? Um número seleto, não vai ter um número muito grande de pessoas, porque é reduzido aqui toda a parte de suporte técnico, mas a gente veio oferecer a vocês isso, tá? Que é esse treinamento, então, para casais, pode fazer só o homem, pode fazer só a mulher, se fizer os dois, melhor ainda.
né? Por quê? Porque a gente consegue estar interagindo e falando um pouco da nossa experiência. Inicia, então, dia 25, 4 mentorias online via Zoom, já tem as datas, igual a gente está fazendo aqui, onde é feito constelações, é feito um coach, é feito o que para vocês entenderem como melhorar, se já está bom, ou se está acabando, como é que pode fazer para acabar fazendo dar certo separados, porque normalmente se tem filhos nisso tudo, ou se já acabou, o que faço agora, tá? Então, é isso que a gente vai compartilhar. Passando para vocês o treinamento, gente, ele é R$ 8,53 por dia, então é possível fazer, né, para transformar a vida do casal. Tenho certeza que ou se você está solteiro, ou se você está casado, ou se você separou, ou se você está a ponto de separar, é um treinamento bacana, porque é a gente compartilhando realmente experiências da vida a dois, porque a gente sabe, a gente já se separou e voltou muitas vezes dentro do mesmo casamento, sem ninguém sair de casa, porque fomos mudando quem nós éramos, até lapidar, até construir o que a gente é hoje, e ainda está em construção, ainda tem coisa que a gente vai se lapidando, porque são visões diferentes, valores diferentes e algumas questões, tá? Então, se você se sentiu tocado, quer fazer o treinamento com a gente, dá um alô para mim, tá? Me dá um oi lá no grupo do treinamento, ou no meu direct, se você tiver, ou lá no Instagram, em qualquer lugar, para estar com a gente aí. 4 encontros, já tem as datas, eu passo para vocês. Normalmente é feito nesse horário à noite, às 7 horas da noite. Aí tem 1, 2 ou 3, aí eu não sei quantas horas vai o treinamento. Vamos deixar 2 assim, porém sempre passa um pouquinho, porque a gente quer trabalhar constelação do casal, 2 em cada live. Quer trabalhar, ensinar, mostrar, né, coisas que a gente faz e dá certo no nosso relacionamento, que quem sabe você possa colocar aí no seu. Eu digo assim, é muito difícil, primeiro, ter alguém que se dispõe a falar num tema assim, né? Expor um pouco da sua vida também. E segundo, que nós temos cursos, né? Hoje, universidades, pós-graduações, MBAs, de tudo, mas não tem isso. E, gente, se não tiver uma fortaleza em casa, se não tiver um bom relacionamento em casa, de nada vale todo o resto, ser pessoa bem-sucedida, estar bem, mas se o coração não está gostoso, não está em casa, não tem um bom relacionamento na sua família, junto com o seu parceiro, com a sua parceira, tudo isso fica muito em vão. Então, eu falei para a Fabiana, não seria até a gente deixar de compartilhar tudo isso que deu certo, seria muito egoísmo da nossa parte. Então, nós estamos aqui, sim, abertos para falar sobre esse relacionamento, sobre as coisas que deram certo, sobre as leis sistêmicas que influem num casamento e sobre a possibilidade que todos nós, o direito que todos nós temos de ter uma vida feliz, uma vida a dois, de prosperidade, de crescimento e de muitas realizações. Então, se você foi tocado, não perca de fazer isso, porque realmente são poucas as oportunidades. Eu desconheço que se tem alguém disposto a compartilhar toda essa experiência de 22 anos e daquilo que no começo não deu certo, mas que a gente mudou, se aperfeiçoou, melhorou, entendeu um ao outro, e hoje a gente pode dizer que nós estamos tendo uma vida excepcional. Bom, então, gente, o treinamento, antes que vocês perguntem, pode ser para você, pode ser para o casal, tá? O valor permite o casal estar presente nas aulas, dá 12 vezes de R$ 265, tá? Que permite o casal, aí temos o Volmir Adi, tem o Rick AG, que delícia de poder estar, o Isolde, o Lauri, porque, gente, eu vou dizer para você, o casamento é onde mais a gente vai fazer curas para crescimento, pessoal. Então, se não tiver uma orientação, a tendência é realmente que esse casamento termine. Então, não passe por isso, ou se já passou, é o que eu digo, fazer o dar certo separados, porque normalmente tem filhos, e pelos filhos sempre estarão juntos de certa forma. Então, queiram entender um pouco mais sobre esse mundo e sobre o que fazer no dia a dia para evitar as pegadinhas, as iscas que levam os casais a brigarem, a se desconectarem, né? Como manter o estar juntos, o sempre, sabe, o período de namoro, porque senão vira tudo muito, tem sexo quinta-feira às 8 horas da noite, né? Quando vem perto é só porque quer alguma coisa. Então, são coisas assim que
Ele ri, mas vira assim, vira algo assim, porque tem momentos que o casal, vamos falar um pouquinho de sexualidade também, porque tem horas que a energia do casal não está voltada à sexualidade em si, ela é voltada a outras criações. Isso também é preciso compreender que isso existe, né? E uma coisa que muitos casais devem falar, e a gente se fala, vamos abrir a caixinha de Pandora, sei lá, faz um amor gostoso e tal, daí ele me olha e fala assim, a gente podia fazer mais esse negócio, né? Umas 3 vezes no dia, que é tão bom. Por que não faz? Então, tudo isso a gente vai falar na nossa mentoria para vocês. Entrem, saibam mais, vai ser um momento único realmente de descontração também, mas também de muito aprendizado que a gente quer compartilhar com vocês, tá bom? Dá um alô. Ah, Fábio, mas o meu marido não quer entrar. Tem problema, faz você, vai ficar gravado, depois, com o tempo, quem sabe, você vai aprender como deve ser falado, né? Não é, estou fazendo treinamento, vem ver comigo. Não. Nossa, amor, seria tão importante para mim você vir aqui comigo, participa aqui comigo, sabe? Mostrar o quão é importante algo para você, para que o outro possa seguir, tá? Tanto o marido como a mulher, enfim, ambas as partes, ambos estão juntos curando alguma coisa, e é preciso que ambos queiram olhar para isso, para fazer dar certo. Para fazer dar certo, é preciso querer fazer dar certo. E muito disso não no que você fala, mas na forma como você fala. Na forma. Não. Aprender a forma correta de se dizer, a forma como você também gostaria de ser tratado. E aí vou dizer um negócio para você, porque, como diz a Fábio, às vezes você... esse aqui acabou, vou começar outro. O outro vai vir com tantos ou mais problema quanto esse. Aí você tem 2 problemas, tem um ex e um novo. Ao invés de trocar de casa, vamos tentar arrumar as goteiras dessa, que pode ser que seja uma casa maravilhosa para se morar. Como eu disse, às vezes sim, é só arrumar a goteira, e às vezes realmente deu tempo por conta de valores diferentes, por conta de fases diferentes. Propósito diferente. Então, mas daí fazer dar certo separados, porque sempre houve amor. Essa é a verdade. No pior dos relacionamentos, sempre houve amor. Porque às vezes o amor, a gente chama de amor cego. É um amor que machuca, é um amor que dói, é um amor que humilha, é um amor que machuca fisicamente, né? Mas sempre é amor. Porque a gente precisa entender como tirar esse amor cego para um amor que vê. E isso é possível quando os dois conseguem olhar, né? E ambos têm suas lealdades, enfim. Então, fica o nosso convite para vocês, dia 25 de fevereiro inicia, e a gente vai ficar muito feliz de ter vocês olhando aí numa mesma direção, aprendendo juntos. E parabenizar o Rainer, gente, para ver o que é casamento. Casamento é crescer junto. Rainer não fez live assim. Do nada, ele não escreveu nada, realmente. Rainer é muito metódico, né? E eu sou a porra louca, eu sou a porra louca da relação. Então, até isso a gente vai crescendo. Eu fui aprendendo a ser metódica em alguns casos com ele, e ele vem aprendendo a ser porra louca comigo em alguns outros. Foi a nossa primeira live, assim, de casal, né? E falando um tanto da nossa experiência. E é isso que é casamento. Casamento é cura, mas vamos levar para fazer as curas para a parte boa? Um crescer com o outro, um ensinar o outro que o outro não sabe. O Rai não sabe nada de digital, eu não sabia nada de falar em palco. E aí ele falava, mas eu tenho negócio de fazer live aqui no computador. Eu falei, meu Deus, você fala para 1000 pessoas e não tem problema em falar aqui no computador. E eu era o contrário, eu falava, no computador eu tiro de letra, o problema é falar para 1000 pessoas lá fora. Então, a gente aprende um com o outro. E é isso que eu quero levar vocês, nós queremos levar vocês para esse relacionamento de suporte, de apoio, onde vocês possam, sim, crescer juntos, né? Explicando por que de algumas coisinhas acontecerem, né? Um dia até uma mulher me falou assim, Fábio, eu estou muito triste porque meu marido não posta foto nenhuma comigo na mídia social e tal, será que ele está me traindo? Não sei. Aí eu não sabia o que responder para ela. Eu falei, Rainer, me fala aí, amorzão, o que acontece? Por que um homem não colocaria fotos da parceira no negócio ali, na mídia social? Aí você responde o que você me respondeu. Meu Deus do céu. Mas... Vai, ensinando ele a... Não, mas normalmente a pessoa não quer saber de ser
dá a impressão, né, de que você está sendo dominado, que você é obrigado, que não sei o quê. Nós, os homens, temos essas coisinhas. Uma vez eu tive num evento da FACIAP lá em Foz do Iguaçu e tinha lá umas 1.200 pessoas, e falando para essas 1.200 pessoas na abertura do evento, eu falei assim, gente, o dia que eu morrer e eu for para o céu, espero que eu vá, eu não vou estranhar lá o céu, porque eu já conheci um pedacinho dele aqui, por causa da minha esposa, que está aqui, que é uma coisa maravilhosa. Rapaz, quase apanhei depois da turma. Pô, você me botou numa saia justa, agora minha mulher está cobrando que eu faça isso para ela também. Então, é assim o machismo, e aí vai em outras coisas. Eu cresci, gente, eu cresci numa família que homem não entrava na cozinha. E aí, de repente, eu estava lá com a Fabiana fazendo constelações à noite, saía de lá 10 horas da noite e ia comer o quê? Falei, vou começar a fazer alguma coisa. E vi que é tão bom cozinhar, rapaz. Comecei a fazer meus bifinhos ali com salada. No começo era ovo frito, mas depois foi melhorando. E aí ela chegava, ficava feliz, aí a gente ainda tinha um final de noite tão agradável. Que machismo besta, né? Puxa, uma oportunidade de ser feliz, então hoje compartilhar as tarefas de casa também. Aqui nesse quarto, aqui do navio, gente, 18 metros quadrados, acho que tem aqui. É isso aí, vamos arrumar, lavar roupa, lavar as Olha o cuecas. nosso varal lá atrás, ó. Olha o varalzinho lá, Camila. E é tudo tão melhor quando se faz isso, gente. Puxa, deixa para lá. Não, mas vamos falar um pouco. Sabe o que foi mais legal? Porque eu nunca lavei roupa, gente. Não tenho vergonha nenhuma de falar, porque eu sempre estudei, minha mãe falava, não, você não vai aprender coisa de casa. Nunca lavei roupa. Para mim, uma vez, a Rose, que trabalha lá em casa, só falou assim, você não mistura as coisas de cor com as que não tem, porque vai manchar. Aí começamos a lavar as coisas aqui, fui lá, comprei sabão em pó, comprei amaciante, mas eu tenho noção do que é. Daí veio o Rainer com o pote de Downy. Esse aqui é para lavar roupa? Não, esse aí é para cheirinho, esse é só roupa. Tudo bem, na primeira vez misturei uma camisa azul com umas roupinhas brancas, mas ficou tudo coloridinho, ficou coisa mais linda. Não? Aí um ensinando o outro, estão aprendendo super aqui a fazer as coisas juntos, né? E aí eu falei para ele, não, você tem que pôr o sabão em pó e você faz tipo máquina de lavar, faz para fora, para dentro, para fora, para dentro, para fora, para dentro. Aí tem que, onde tem o sovaco ali, tem que, né, limpar e tal. Então, um vai ensinando o outro, aí estamos os dois lavando roupa. Essa parte ainda eu preciso aprender, porque a última vez esfolei tudo meus dedos aqui, ó. Eu acho que no lugar de esfregar a roupa, eu esfreguei os dedos, sei lá. Mas essa depois tu me ensina. Então, é a mão sensível. Ai, meu Deus. Ai, gente. Mas é isso. Então, a gente aprende junto. Aqui a gente está aprendendo um monte de coisa também, de como organizar, porque um quer pôr as coisas de um jeito, o outro quer pôr do outro jeito, né? O espaço é pequeno, né? Aqui não tem um monte de armário aqui para guardar, não, né? É tudo Não, muito justinho. Então, gente, é isso que a gente quer compartilhar com vocês. Se sentiu chamado, vem com a gente, vamos passar aí um tempo juntos, né? Aqui durante a viagem, a gente decidiu fazer isso. Quem sabe subir alguma coisa lá para fora depois, não faço a mínima ideia. Com certeza. Compartilhar, transbordar e todos nós, cada um aqui que está nos assistindo, também tem algo a ensinar para os outros. Eu acho que né? Não segurar essas informações, trocar essas ideias, e levar uma vida mais leve, mais feliz, cara, é muito bom, pode ter certeza disso. Uhum. A gente pensou nisso realmente por estar aqui, por ver muitos casais que não estão bem, que senta na mesa, a primeira coisa é falar mal um do outro, a primeira coisa é quando um sai da mesa e começa o desabafo. Então, não precisa ser assim, não precisa ser assim. Você pode, sim, transformar o seu relacionamento, resgatar o seu casamento. É uma decisão. É preciso decidir. Tá bom? Grande beijo para todos. Estou bem feliz que tem bastante casal. A Deise com o filhote ali. A filhota. Grande beijo e aguardamos vocês. Dá um oi lá no grupo, no meu Instagram, qualquer lugar. Dá um sinal de fumaça. Dia 25 de fevereiro, agora a gente começa, às 19 horas da noite. Programe-se, bora transformar aí seu relacionamento. Não perca essa oportunidade inédita. É inédita. Pode ter certeza, vai ser muito bom. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta que queira fazer? Às vezes ficou alguma dúvida?
Pode desabilitar o microfone, perguntar. Se ficou alguma dúvida. Deixa eu ver, não dá para ver muita gente aqui. Não, Tem dúvidas? sem dúvidas. Júnior não conseguiu entrar, Grace? Ah, tá ali. Estou vindo de longe. Tá jóia. Ah lá, que lindo. Que delícia. É que hoje a gente trocou o papel. Hoje ele tá limpando os banheiros para mim. Tá falando limpando em o banheiro para tá nós. Nossa! Para nós, amor, para nós. Tá limpando os banheiros da casa, né? Tô ouvindo, tava na caixinha de som ali, tava só de olho. Que a Rose não ouça lá em casa, né, que lava as roupas, porque ele falou, nossa, as roupas eu tô lavando que tá ficando até mais cheirosa do que lá em casa. Porque é menos roupa, né? Com mais, deve estar pondo pouco Downy nas roupas. Só botei uma tampa e meia daquela para as 2 peças de roupa, ficou cheiroso pra caramba. Ai, Jesus! Fala, dona Edna, tudo bem? A Edna rachando o bico ali. Esqueceu, nem fala mais comigo. Deus. Chateado, Edna. Então, tá joia, gente. Feliz em ver vocês. Que a gente possa seguir junto aí alguns dias. Dá um alô para nós, tá? Valeu. Beijo. Fiquem bem. Bora fazer dar certo juntos. Vejo vocês em breve. Tchau, gente.